Olá, olá, olá! Que dia extraordinário esse! Quero convidar hoje você a estar assistindo aqui conosco, porque hoje trouxe uma fera aqui que está aqui do meu lado. E ele é da cidade de Londrina, meu amigo que está aqui hoje, Celso de Queiroz, gente. Ele é consultor e mentor na área de oftalmologia. Ele é uma fera nisso. É um cara que aprendeu, cresceu muito. Hoje é um gigante. E hoje ele trabalha com as pessoas que cuidam das outras, né? Então você precisa aprender a entender, estar próximo das pessoas, se conectar com grandes pessoas. E isso é muito legal. O Celso é um grande amigo. Nós nos conhecemos em outros eventos, não é isso, Celso? E hoje ele está aqui participando desse dia extraordinário. Seja muito, muito bem-vindo, meu amigo. E hoje tem uma coisa, antes de passar o microfone para ele, gente, ele vai trazer aqui com exclusividade, ele vai lançar aqui uma mentoria nacional para as equipes oftalmológicas, né? Então, realmente é uma grande mentoria, primeira mão aqui para todo o Brasil, amigo. Que honra minha aqui, hein? Seja muito bem-vindo, eu recebo você com todo o carinho e todo o respeito que você merece, meu amigo. Muito obrigada. Abrir a sua agenda, estar aqui conosco hoje. Eu sei que você não para nunca. E hoje estar aqui no Rosseto Cast, então é uma honra receber você aqui. Seja muito bem-vindo, meu querido. É muito bom poder estar aqui junto com você, com essa energia toda, nesse podcast sensacional que eu já venho acompanhando. Para mim é uma delícia estar aqui em Cianorte, uma cidade que eu conheço bem, e poder trazer essa novidade incrível, né, para todo o Brasil através do seu podcast, para mim é uma honra também. Nossa, amigo, eu tenho certeza de que o quanto que você vai impactar as pessoas, né? Com esse trabalho lindo que você está fazendo, o tanto que você está crescendo aí e muitas coisas para poder evoluir. Eu tenho visto aí, a gente tem estado junto em grandes grupos aí e vendo o seu crescimento, né? Toda a sua dedicação, aquilo que você faz, a congruência que você traz na sua vida, com as coisas que você faz, amigo. Então, hoje eu tenho certeza que vai ser um podcast totalmente diferente, bem inovador, bem gostoso de se ouvir. Então, aqueles que estão assistindo agora são convidados aí a estar conosco agora, não é isso? O que você diz aí para essas pessoas agora? Celso, faz o convite aí. Eu quero convidar todos que gostam de uma boa história e também que gostam de inovação, porque aqui a gente vai tratar de muito assunto específico de oftalmologia. Mas eu tenho certeza que essa trajetória pode impactar e conectar com você. Nossa, show de bola. Ô Celso, mas vem cá, amigo, eu queria que você começasse a contar pra gente um pouquinho, né? As histórias conectam. Como que o Celso, aquele menino que estava lá, logo pequeno, iniciou uma vida ali. E eu quero que você conte pra nós como que você chegou aqui na oftalmologia, tá? Mas antes disso, Lá vem. eu tenho um presente pra você. Muito obrigado. Da Carol, a Caroline Vasconcelos, da Criative Canecas. Show de bola. Ela Deixa já eu está mostrar aqui pronta pra para uso. Olha só, meu presente. Vamos trocar aqui essa bonita, mas essa aí é mais ainda, né, amigo? Personalizado aqui, pessoal. Outro nível aqui com a Ângela, viu? Obrigado demais. Gostei muito. Esse é o nosso carinho. Tenho certeza que você vai usar e que você vai aproveitar esse momento. É para você não esquecer de ter saído de lá e ter vindo aqui com a gente participar, amigo. Tô muito grata. Vamos colocar uma aguinha aqui, ó, geladinha. Aí já vamos estrear, né? aqui no RossettoCast, isso aí. É aqui, amigo. Aqui veio pra ficar, entendeu? Você merece todo o carinho, né? Toda a atenção aí. É a mesma atenção, meu amigo, que você dá pra gente, né? É a mesma atenção que você tem feito tantas coisas que eu percebo, tanto de pessoas que você tem ajudado. Eu sei que hoje você tá fazendo um trabalho incrível, mas eu quero saber do menino. Começa lá com a história do menino que começou logo de pequeno. Qual que era a sua intenção na vida? O que você desejava fazer? E como foi que você chegou aqui? Porque eu tenho curiosidade. Essa história eu não sei ainda. Compartilhar aqui com você e com todos vocês que também estão aqui acompanhando. Eu acho muito interessante essa trajetória, né? Eu nasci em Palmital, uma cidade no interior do estado de São Paulo. E logo pequeno, 3 anos de idade, meu pai foi transferido para Assis. Foi onde eu comecei a morar em Assis com 3 aninhos e fiquei até os 17. E lá foi muito interessante a trajetória de uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde a molecada brinca na rua. Tudo isso foi muito importante para mim conseguir ter esse nível de comunicação que eu tenho hoje. Então, eu comecei a trabalhar, eu comecei com 6 anos.
Eu comecei vendendo pão na rua ali, né, nos vizinhos e tudo mais, que minha avó fazia, pão, bolo. Aí até um amigo trouxe doce também para eu vender, porque eu via a molecada chegando na escola, uma família simples, minha mãe é costureira, meu pai é aposentado da FEPASA, né, que é linha de trem, e sempre trabalhou como pedreiro também, pegava algumas obras. E eu comecei a vender uma idade de 6 anos porque eu queria ter o lápis de cor Faber-Castell, aquele de 36 cores, tudo. Minha avó falou, você quer? Então você vai trabalhar. E aí eu comecei vendendo ali no quarteirão de casa e tudo mais. E ali foi onde eu aprendi também a desenvolver minha habilidade de comunicação, de conversar, de bater palma, de chamar a pessoa, oferecer o meu produto, né? E ficar todo feliz ali pela minha conquista, né? Primeiramente foi o lápis de cor, depois veio um tênis diferente, uma roupa diferente. Então ali desde cedo eu já aprendi o poder da comunicação, o poder do trabalho para alcançar algo que eu gostaria de ter, né? E de fazer. Então isso foi muito interessante para mim. E depois... Logo depois eu vim morar aqui em Londrina, com 17 anos. Aqui em Londrina não, né? Lá em Londrina. Lá em Londrina. Que eu passei no vestibular, fui fazer o EL, fazer economia, nada a ver com oftalmologia e tudo mais. Só que lá eu aprendi muita coisa legal também. Em Londrina, fazendo economia, mesmo assim, todo o estágio que eu ia fazer, ninguém queria me deixar na área de economia, na área administrativa, na área de números. Pela capacidade de comunicação, eu sempre era transferido para o setor de vendas, e eu amava, né? Porque vendas é o coração de qualquer negócio. Você, como grande empresário, como advogado, você sabe que a gente vende o tempo todo. Então, como eu tinha isso como habilidade desde pequeno, para mim foi uma escola muito grande. Eu vendi desde Jornal de Londrina, assinatura por telefone, então eu fiz treinamentos, muitos treinamentos de como atender e negociar por telefone. Depois eu fui vender moto, né, na concessionária da Suzuki que tinha na época, já passei por venda de moto também. Depois comecei a vender o celular corporativo da Brasil Telecom, que tinha o Pula-Pula na época, foi uma escola incrível que eu tinha que visitar os empresários, né? E logo depois eu conheci um pessoal que foi trabalhar na área digital, era muito legal. Tinha o Rafael Griso na época, um empresário jovem, filho de um médico também, que ele lançou um portal na cidade de Londrina, chamava seuevento.net, onde empresas do setor de eventos sempre foi muito forte em Londrina, pela Expo Londrina, por todos os eventos agropecuários, sem contar casamento, festas e tal. Então essas empresas naquela época, mais de 20 anos atrás, elas tinham um espaço nesse portal para se cadastrar e mostrar ali suas fotos, seu serviço. Então eu conheci muitos empresários de Londrina nessa época. E logo depois eu conheci um pessoal, que é o Éder e o Edson da Call, um abraço para vocês, que eu amo trabalhar nessa área, que é do marketing, que eu acho incrível como a gente pode projetar as empresas, né, de mostrar o seu serviço. Eles faziam um site já naquela época, montavam sistemas há mais de 20 anos atrás. O Éder teve uma experiência grande nos Estados Unidos, veio com muita inovação e eu comecei a trabalhar com eles, vendendo sites, então participava dos projetos e era incrível. Então a partir daí, com toda essa experiência de visitar os empresários, isso me ajudou muito. Por quê? Depois de um tempo, eu voltei a morar em Assis, que é a Assis é a cidade dos meus pais, né? E comecei a trabalhar com marketing digital, montei uma agência de desenvolvimento de sites. E reencontrei um grande amigo de infância, que é o Fernando Paranhos, que nesse momento ele estava como gerente nacional de uma empresa muito grande aqui no Brasil, de produtos oftalmológicos. Então, produtos do mundo inteiro que eles representam e levam até os oftalmologistas, né? Então, eu conheci o Fernando desde criança, mas nessa época, ele trabalhando como gerente nacional, ele começou a me contar como era trabalhar na oftalmologia, tudo, e eu achei tudo aquilo muito legal. Então eu recebi ele em casa, aí ele jantou com a gente. Um dia depois ele me ligou, de manhã. Ô Celso, aqui é o Fernando Paranhos e tal. Eu falei, ô Fernando, tudo bem? Ele falou, ô Celso, eu estava conversando com você, conversando com a minha esposa aqui, e a gente está com uma oportunidade lá em Ribeirão Preto. Você tem interesse em trabalhar com a gente? Eu falei, mas trabalhar com o quê? Não, tem que ser o consultor cirúrgico. Eu falei, consultor cirúrgico? O que é isso? Nunca tinha nem ouvido falar, né? Como a gente brinca, é de comer ou passar no cabelo, né? Eu falei, meu Deus, não faço ideia o que é isso. Ele falou, não, deixa eu te explicar. E ele explicou para mim que era um trabalho muito específico na oftalmologia, que tinha o objetivo de visitar os oftalmologistas levando tecnologia, desde equipamentos para o diagnóstico, equipamentos para fazer cirurgia, os insumos necessários para cirurgias oftalmológicas, né? Falei, rapaz, nunca trabalhei com isso. Ele falou assim, Celso, eu cansei de contratar currículo. A gente contrata currículo, ali tem as habilidades da pessoa, mas depois o comportamento não é congruente. Eu preciso de uma pessoa que eu posso confiar. Eu preciso de uma pessoa que vai pegar o carro da empresa, o tablet, o celular, o computador, vai visitar esses médicos para levar o que a gente tem de mais moderno, de tecnologia. E foi aí que eu comecei o meu trabalho na oftalmologia, mais de 10 anos atrás, vai para 11 anos de oftalmologia.
E foi muito legal, porque é algo completamente novo. Quando eu comecei a estudar todas as estruturas oculares, estudar o comportamento que a gente deveria ter perante os oftalmologistas, estudar também como funciona a cirurgia, para a gente entender em que etapa vai cada insumo, para poder mostrar isso para os oftalmologistas, foi uma experiência incrível para mim. E foi muito legal com os resultados, né? Eu nunca fui uma pessoa competitiva. Meu perfil sempre foi colaborativo, né? E antes disso eu já tinha estudado PNL, isso me ajudou demais a entender perfil de comportamento, entender as nossas crenças, entender como a gente pode alterar o perfil de pensamento para alcançar resultados diferentes. Então tudo isso me ajudou muito, porque como eu já tinha uma certa capacidade de comunicação, o que eu tinha de diferencial era treinar as equipes dos oftalmologistas. Eu tinha essa capacidade de ajudar as meninas que trabalhavam ali na recepção, as meninas que trabalhavam na orientação cirúrgica para explicar para o paciente passo a passo como funciona a cirurgia, as meninas que trabalham ali com os exames, a como atender de uma forma que conecta mais com o paciente, né? Então esse foi sempre o meu grande diferencial. Toda vez que eu fazia alguma venda interessante, eu proponho para o doutor fazer um treinamento com as equipes deles. E foi dessa forma que eu comecei a ganhar mais experiência na oftalmologia, aprendendo com os médicos, aprendendo na indústria e também passando esse treinamento para as meninas. Essa foi a primeira etapa, na primeira empresa, na Adapt, aí com o Fernando Paranhos, Wagner Dantas e várias pessoas aqui que eu tenho gratidão eterna por conhecer um mundo maravilhoso que eu sou tão apaixonado, que é a oftalmologia. Então esse foi o meu começo. Nossa Senhora, já perceberam aí, né, gente? Vocês já perceberam como que funciona aqui, né? Ele é realmente uma pessoa que sabe o que está fazendo, ele realmente cresceu muito, virou um cara, um fera mesmo, um gigante na área. E isso é um diferencial muito grande que você traz, né, Celso? Esse trabalho com você, quando você colocou aí essa questão de você saber como se posicionar, por exemplo, quando você chega diante de um doutor, da forma, né, como que você vai falar com a pessoa que é assessora, com a secretária, e trazer esse diferencial. Eu acredito, tenho certeza que hoje você, quando entra dentro de uma empresa, faz total diferença dentro da empresa. E aqui vamos falar, inclusive, abrir uma aspas aqui, que quando a pessoa, você disse para nós, deixou claro que você sempre foi um vendedor. Sim, sempre. Melhor profissão do mundo, né, amigo? Eu amo trabalhar com vendas. Já viu alguém que vende, passar fome, ou faltar, ou andar com carro ruim, ou morar mal, ou ter algum problema? Porque todo bom vendedor, ele cresce grandemente, né? Sim, é incrível pela capacidade de conexão. O que você aprende com as pessoas que você precisa se conectar é algo absurdo, assim, é incrível. Não, e é bem isso que você falou mesmo, é a conexão. Porque daí você começa a trabalhar e você mostra. Porque, na verdade, as pessoas não entenderam ainda, Celso, que nós nos vendemos a todo momento, no bom sentido, né? Sim. A nossa imagem, a conversa. Igual quando você chegou aqui, já... Eu sei o que eu tô falando, né? Eu tô mostrando para que eu vim. Então, isso faz total diferença. Então, vamos começar aí. Você deve, para você chegar hoje você está com uma mentoria. Isso. Né? Se me permite aí, vamos falar um pouco disso, né, amigo? Vamos Porque lá. tem muita gente para crescer profissionalmente, se aproveitar dessa oportunidade que eu sei que você está fazendo e que, olha, parabéns, porque tá show, né? Teu trabalho tá lindo, tá maravilhoso. Vamos lá. Como você fez outros cursos? Como que foi isso para você conseguir fazer esse trabalho tão gigante que você está fazendo hoje, Celso? Então, antes da oftalmologia, eu estudei muito PNL, que é a Programação Neurolinguística, né? Comecei em 2010 e de lá para cá eu sempre venho trazendo mais módulos, por assim dizer, para entender melhor o autoconhecimento. Quanto mais a gente se autoconhece, a gente se perdoa de coisas que muitas vezes a gente fica guardando por muito tempo sem entender que aquilo foi feito com todas as ferramentas que a gente tinha na época. Então muita coisa a gente começa a entender depois do autoconhecimento, né? Que é o primeiro passo para a liderança. A gente precisa se conhecer. O mais interessante é que quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente conhece as pessoas à nossa volta. E é daí que vem o tal do atendimento humanizado, que é tão falado, mas muitas vezes as pessoas não conseguem entender direito. O que é isso, atendimento humanizado? Significa que eu estou atendendo um outro ser humano na minha frente. Não é só um número, não é só mais um paciente. Não é só um cifrão. Não só um cifrão e nem só mais um número, assim, a quantos pacientes e quanto isso me rendeu. Não é apenas isso. Para eu conseguir olhar para aquele ser humano como um ser humano, primeiro eu tenho que me enxergar como um ser humano. E muitas pessoas não se enxergam, muitas pessoas não têm autoestima, muitas pessoas não se valorizam. Então, se a pessoa não se valoriza, como que ele vai valorizar o outro ser humano que está na frente dele? Então, trabalhar o atendimento humanizado tem muito mais a ver com trabalhar a equipe do médico.
A equipe do médico tem que se sentir valorizada, ela tem que se sentir uma parte fundamental na composição daquele atendimento que vai gerar a satisfação do paciente. Quando aquele colaborador ele consegue ter esse sentimento de valorização, de autoconhecimento, ele consegue transmitir o atendimento humanizado. Então, todo o tempo que eu passei investindo conhecimento em PNL foi muito rico para mim. Quando eu trouxe a oftalmologia já foi sensacional, mas a primeira etapa foi nas empresas. Trabalhei na Adapt, que é uma empresa incrível no Brasil todo. Trabalhei na Zeiss, que é uma empresa alemã de mais de 175 anos também, uma multinacional muito reconhecida. Então tudo isso me trouxe um conhecimento do lado da indústria. Aí, no período da pandemia, eu tive um convite de trabalhar com o Dr. Tiago Pizarro, de São José do Rio Preto. Um abraço, Dr. Tiago, sou muito grato a tudo que a gente construiu juntos. Dr. Tiago é um doutor jovem, só que com muito talento, terceira geração de oftalmologistas na família. Então ele é um exímio cirurgião. De todos que eu já conheci hoje no Brasil, ele é o único que faz cirurgia de catarata, refrativa, cirurgia de glaucoma e de retina. É muito difícil um médico com tanta especialidade, sabe? Um médico só fazer tudo isso. Então eu aprendi muito com o Dr. Tiago Pizarro. E ele me convidou para ajudar a fazer essa capacitação da equipe dele. Uma vez eu dei um treinamento para uma recepcionista, na época ela já fazia outros trabalhos junto com ele, né? Que é a Vanessa. Eu fiz um trabalho com ela, um treinamento de negociação, de orientação cirúrgica, né? E isso eu trabalhava ainda pela Adapt. E foi muito interessante, porque ele gostou tanto do atendimento e tudo mais, que fechou lá uma negociação muito legal com a empresa, ficou feliz, comentou até com o gerente nacional, né? Foi algo muito legal. Aí quando a gente estava conversando, ele convidou para que eu fizesse esse mesmo trabalho com toda a equipe dele, né? Porque deu muito resultado a relação da negociação mesmo, aprender a como contatar, como conectar com os pacientes para que eles conheçam todos os procedimentos que existem na oftalmologia. Porque o grande desafio é esse, muitos pacientes nem sabem quais são todos os procedimentos existentes hoje na oftalmologia. Então o primeiro passo é conscientização. Mas para isso tem que entender qual que é a necessidade do paciente, entender o que ele busca quando ele procura por um oftalmologista, que muitas vezes ele nem sabe que existe esse procedimento. Então quando eu comecei a trabalhar com ele, eu saí do âmbito industrial para trabalhar junto com o oftalmologista. Então aí eu comecei a entender as necessidades reais dos oftalmologistas, as dores que eles têm em relação à equipe, em relação ao turnover, sabe? De contratar, passar um tempo, a pessoa ir embora, ou para trabalhar em outra clínica oftalmológica, ou em outra clínica. As dores da falta de tempo, porque eles sabem da necessidade de investir tempo naquela equipe. Eles sabem como é importante, mas muitas vezes o médico é tão exigido. A gente acredita que tem muito oftalmologista no Brasil, mas quando eu fui fazer uma pesquisa, eu vi que nós somos agora, em 2024, no Brasil, são 21 mil, quase 22 mil oftalmologistas apenas, é muito pouco. Só para você ter uma ideia, agora há pouco você fez um podcast com o Dr. Auro, né? O Dr. Auro é cirurgião dentista, né? Ele é ortodontista. São 400 mil dentistas no Brasil, contra 21 mil oftalmologistas. Então a demanda pelo oftalmologista é muito grande, Por quê? Porque todos nós temos nossos olhos maravilhosos que nos fazem enxergar a todo o nosso redor. E como isso é importante, a gente ter uma boa visão para fazer tudo que a gente faz. Nesse podcast aqui, eu tô olhando para você, olhando para os meninos, olhando para toda essa estrutura incrível. Então imagina se eu não tivesse a minha visão. Então os oftalmologistas são muito exigidos, tem muita demanda ainda pela oftalmologia. Então o que eles têm? Menos tempo. Então o tempo é muito valioso para eles. E como eles tiram esse tempo para treinar as equipes? É muito difícil. Como eles tiram esse tempo para fazer um estudo, por exemplo, de PNL, ou de Enneagrama, ou do método DISC, ou do Human Guide, ou de tantos outros métodos que tem de leitura corporal e leitura comportamental para entender quem são as pessoas que eles estão trazendo para dentro da equipe. Será que essa pessoa tem um perfil comportamental correto para a função de recepção? Será que essa pessoa tem um perfil comportamental correto para ser uma telefonista? Para trabalhar no centro cirúrgico? Para trabalhar como orientadora cirúrgica? Orientadora das lentes de contato? Então, são tantas coisas que hoje a gente precisa levar em consideração para ter uma equipe fera, uma equipe 100%, que é muito difícil com que o médico consiga ter tempo para estudar tudo isso para conseguir fazer todos esses processos. Então eu percebi uma grande necessidade de mercado. A necessidade de alguém que pode capacitar esse médico. Por quê? Imagina um médico, Ângela, que ele passa todo o ensino médio, depois do ensino médio vem a faculdade, depois da faculdade vem a residência, depois tem tantas outras especializações, ele passa muitos anos da vida se preparando para atender. E muitas vezes a recepcionista dele, que vai trabalhar lá na clínica, é o primeiro emprego dela. Então é um abismo em relação ao preparo do oftalmologista para a equipe. Como fazer para que essa equipe tenha esse conhecimento, para que esteja no mesmo padrão de atendimento, para que esse paciente possa dar os 5 estrelas no Google Meu Negócio? Para que esse paciente não simplesmente se sinta satisfeito com o atendimento, mas ele se sinta tão feliz que ele é capaz de indicar outros pacientes.
Esse é o grande desafio. E foi esse nicho que eu percebi que eu poderia ajudar com todo o meu conhecimento através das multinacionais, de PNL, das mentorias e consultorias que eu faço para absorver conhecimento de como desenvolver talentos, de como desenvolver pessoas e manter esses talentos dentro das clínicas junto aos médicos que trazem toda essa capacitação. Ô Celso, você acha que o que te levou a fazer isso de forma tão humanizada? Qual que foi, onde que foi assim que você teve aquele start e falou assim, cara, eu preciso mudar isso, talvez as pessoas não estão fazendo isso e eu percebo que isso é um grande diferencial seu, porque eu vejo da forma que você fala, eu vejo os resultados que você vem tendo aí, que são grandes, então qual que é a diferença, o que você vai, quando foi, qual o start que você teve, que você falou, cara, eu preciso inserir isso aqui, como que foi isso que aconteceu? O que foi que aconteceu é o seguinte, quando a gente trabalha como consultor cirúrgico, a gente fica muito tempo, às vezes, quando a gente está na parte de atendimento clínico, esperando o atendimento do doutor ali junto com o paciente. Então, a gente sabe quanto tempo o doutor se preparou para dar o melhor atendimento. Então, quando o paciente entra na sala, é aquela alegria, ele fica feliz e tal. Mas muitas vezes ele está ali fora esperando. E quando ele está ali fora esperando, o paciente percebe o que está acontecendo, talvez de um nível de desorganização, um nível talvez de que aquela pessoa que está atendendo ele não está dando muita bola, não se conecta, porque para aquela pessoa que está ali, ela está tão cheia de problema de casa, ou ela não gostaria de estar ali, está ali porque surgiu uma oportunidade, ela está ali, ou ela Por pura necessidade mesmo? necessidade de estar ali, ou nem é o perfil comportamental, às vezes ela é uma boa profissional, mas o perfil comportamental dela, ela estaria melhor em outra posição no jogo, por assim dizer, né? Na clínica, ela poderia estar em outro lugar, só que como ela está naquele lugar que ela não gosta de estar, ou ela tem outros problemas, então ela não atende da maneira que ela deveria. Então eu tive muito tempo de perceber isso, então a gente entrava na clínica, passava ali com a recepcionista, o doutor já vai te atender, assim como ele vai atender os pacientes. E ali eu percebia como que era a sensação negativa quando esse paciente não tinha o atendimento que ele gostaria de ter, ou que ele merecia ter. Então isso é muito ruim, por quê? Porque eu sei que o médico, tanto que ele estuda, como consultor cirúrgico, eu acompanhava vários congressos de oftalmologia, então eu sei o tanto que o médico tem que se dedicar para ter o conhecimento para conseguir fazer o melhor atendimento. Só que eu já cansei de ver, uma das dores dos médicos hoje, eles entram no Google Meu Negócio da clínica, ele é um excelente cirurgião, a clínica tem uma estrutura maravilhosa, mas está lá 2.8 estrelas. 3 estrelas, entendeu? No Google Meu Negócio. Porque a pessoa vai fazer um comentário, eu acho até interessante o doutor que está aqui ouvindo a gente, pesquisa como que está a sua clínica hoje no Google Meu Negócio. Porque o Google Meu Negócio, qualquer pessoa pode entrar lá e dar a opinião dela de como foi o atendimento. Então a pessoa escreve assim, o doutor é excelente, a clínica é linda, mas fui mal atendida. Uau. Aí a pessoa coloca 1 estrela. Então tudo que o doutor estudou, foi tudo que o doutor investiu, que não é pouco dinheiro, tudo que ele fez para se capacitar, mas se a equipe dele não está congruente com o atendimento que ele entrega dentro do consultório, ele vai levar 1 estrela. Sabe o que é 1 estrela? Não é que é pouco bom, é péssimo. 1 estrela no Google Meu Negócio é péssimo. Então eu cansei de ver, olha, a clínica é maravilhosa, o doutor é um ótimo profissional, minha visão ficou perfeita, mas eu fiquei 3 horas esperando na recepção, 1 estrela. Nossa. E para reverter isso, como que faz? Quanto tempo leva para reverter isso? Então, às vezes o doutor ele está investindo muito, normalmente são 3 E's que eu costumo dizer que os doutores investem, né? E estrutura, então toda a clínica e tudo mais, deixar aquele ambiente confortável, aconchegante para o paciente. Equipamentos, então todo o parque tecnológico dele, tanto de diagnóstico quanto de cirurgia, e a equipe. Só que isso é uma dor, por quê? Porque ele dá um treinamento para uma menina, aí daqui 6 meses essa menina vai embora. Ela arrumou outro emprego por R$200, R$300 a mais. O que ele faz? Ele desanima, ele fala, eu não vou treinar mais, porque o conhecimento dela vai embora com ela. Então, dependendo do treinamento que ele dá, se ele não faz um trabalho de continuação, para essa menina continuar junto com ele, esse capital é perdido 2 vezes. Uma do momento e outra porque se a menina foi embora, esse capital ele não reverte para ele, sabe? Então, outra dor é que às vezes se ele erra no conteúdo dessa capacitação, ele vai gerar nessa colaboradora o desejo de empreender. Então, ela vai montar um negócio, ela vai sair para ser manicure, ela vai sair para cortar cabelo, ela vai sair para ser maquiadora e ela não fica também. Então o médico muitas vezes ele até tentou investir, só que dependendo do investimento, dependendo do conteúdo que ele traz para essa colaboradora, ela não tem vontade mais de ficar na clínica. Então todos esses detalhes a gente consegue ajudar. Por quê? Porque o conteúdo que eu absorvi através das multinacionais, das empresas focadas em oftalmologia, eu consigo demonstrar para essa menina quanto é importante ela estar naquela posição que ela está.
Então a gente faz um trabalho de cultura corporativa. Muitas vezes essa colaboradora não faz ideia de quantos anos o doutor passou estudando para ser tão bom no que ele faz. Ela não sabe, então ela não se conecta. Muitas vezes essa colaboradora não faz nem ideia do tanto de investimento que tem no diagnóstico, naquelas tecnologias que o doutor traz, os equipamentos para cirurgia. Ela não faz nem ideia. Quando ela não faz ideia disso, ela não se sente pertencente. Se ela não se sente pertencente, como é que ela vai vender? Porque o vender que eu digo, né, a melhor definição de venda que eu já encontrei até hoje. Vender é ajudar uma pessoa a tomar uma decisão que será boa para ela mesma. Uau! Qual que é o verbo forte? Ajudar. Então, vender é ajudar. Então, quando eu entendo isso, quando eu estou no atendimento na recepção, eu estou vendendo se eu ajudar. Se eu estiver fazendo o exame para o paciente, conforme eu tenho carinho ali com ele, conforme eu falo de uma maneira agradável, eu estou ajudando esse paciente a conseguir ter o melhor resultado do diagnóstico. Então, eu estou vendendo o tempo todo, seja na recepção, seja na hora de realizar os exames, seja na hora de orientar uma cirurgia, seja na hora de orientar as vantagens de uma lente de contato. Então, tudo isso é venda. Quando a equipe consegue entender isso, como é que eu vou vender alguma coisa se eu não sei a necessidade do paciente? Como é que eu vou vender alguma coisa se eu não sei a qualidade do meu produto, por assim dizer? Como produto? Eu não conheço o meu médico. Eu não conheço quais são as capacitações que ele tem. Eu não conheço quais são os exames que a clínica tem à disposição. Se eu não sei nada disso, como é que eu vou ter capacidade de vender a ideia para esse paciente? Então, o meu papel é ajudar exatamente nisso. Eu consigo mostrar para as colaboradoras quem é aquele monstro, por assim dizer, sabe, da oftalmologia, aquela pessoa que se empenhou, que se dedicou, que passou dias e noites, muitas vezes na residência, sem hora para voltar para casa, para conseguir entregar o melhor atendimento, a melhor cirurgia, a melhor transformação na vida dos pacientes. Quando essa menina entende isso, quando essa colaboradora conhece o produto que ela tem na mão, que é esse oftalmologista, juntamente com toda a tecnologia que ele dispõe ao mercado, ela ama fazer o que ela faz, porque ela faz parte da transformação que vai gerar na vida daquele paciente. Agora, Celso, você falando, eu fico imaginando o quanto um profissional dessa área que não investe na sua equipe, o quanto que ele está perdendo. Porque você falando isso, já veio aqui na minha cabeça, passando várias vezes, que eu cheguei ali na sala de espera, na recepção, e você fica irada, né? Nem é irritada, é irada porque isso. Eu acho que é um descaso. Porque por que o médico, por exemplo, ele tem o horário dele, mas o paciente não? Então, para mim, isso é uma falta de organização. Porque um médico, quando ele já está habituado a fazer o que ele faz, ele já tem a noção do tempo. Sim. Então, isso é o quê? Falta da equipe, concorda comigo? Equipe. Ou eu estou errada? Está completamente correta. Então, uma equipe bem treinada, onde eu chego... Por exemplo, eu não tenho tempo... A minha vida é uma loucura. Eu não tenho tempo para ficar lá parada esperando 1 hora, né? Então, uma equipe treinada, uma equipe que te recebe com carinho. As pessoas, cada vez mais, elas precisam ser recebidas com carinho, com respeito, com tudo que é de melhor. Tem que estender tapete vermelho, Sim. literalmente, para o cliente. Sim. Porque hoje existe uma vasta... Você abre aí, e por mais que tenham poucos, mas tem muitas pessoas ainda que escolhem pelo preço. Sim. Então, eu sempre olho... Esses profissionais, quando eles contratam você, por exemplo, para fazer esse trabalho, eles automaticamente estão levando o nível profissional deles. Exatamente. É isso? Por quê? Porque começa a se tornar congruente o que as colaboradoras entregam lá fora e o que ele entrega dentro do consultório do centro cirúrgico. Isso, imagina o valor que, inclusive, ele pode cobrar pela consulta, entendeu? É fantástico, amigo. Porque aí você separa, exatamente, porque o que eu penso? Eu acredito que assim como você, quanto mais profissionais que sabem o valor do seu tempo, ele entende que o valor não é simplesmente o que ele paga pela consulta, mas é por essa prestação de serviço, por Sim. esse acolhimento, por essa entrega que Sim. esse oftalmologista tem a capacidade de entregar. Então, muitos doutores falam assim, Celso, a concorrência está aumentando. Está, como ele pode se diferenciar? Pela qualidade do serviço. E a qualidade do serviço não é só a qualidade do serviço do oftalmologista, mas sim da equipe como um todo. Nossa, você falando e fazendo aqui na minha cabeça, entendeu? O profissional que ele investe, que na verdade, olha, tem uma grande pegada. Quando o profissional ele investe, às vezes ele fica com medo de investir e a pessoa ir embora, eu fico pensando o seguinte, teria que fazer uma pergunta para o profissional. O quanto você está perdendo enquanto você não treina a sua equipe? Cada consulta que você perde, já vai uma parte
da cliente, da tua equipe, da tua secretária, da tua assistente, que você poderia estar pagando. E o quanto que essa pessoa pode agregar, né, fazer as vendas, o quanto que quando ele deixa um cliente embora, que você sabe, né? Sim. E um paciente, quando ele vai embora, ele leva 10 junto com ele. Leva porque ele sai contando para todo mundo, joga no grupo da família, comenta com todo o grupo da empresa, fala, não volto mais aqui porque é um descaso, esse tipo de coisa. E não é só a questão da consulta, Ângela. A consulta, digamos que é a porta de entrada. Porque depois da consulta, esse paciente vai ter que realizar o quê? Exames. Depois de realizar os exames, normalmente é necessário uma cirurgia para alguns casos. Então, esse custo, esse valor que vai embora é muito maior, porque não é só desse paciente, mas de todos os outros que ele impacta. Olha, recentemente eu tive uma busca aqui na advocacia por uma ação dessa, por conta de um exame feito dentro de uma clínica, onde que a secretária, a assistente que estava ali, a mulher se sentiu humilhada pela forma que ela tratou, entendeu? Tratou mal, e ela saiu de lá, ela não fez. Era tudo particular. Sim. E ela veio em busca do escritório, né, da nossa advocacia, para ver o que poderia ser feito. Então, olha só, eu fico pensando, quando realmente o teu trabalho, a eficácia desse trabalho, o que pode realmente agregar valor à clínica, ao nome, né? Porque eu penso, o nosso nome, o valor está no nosso nome. Sim. Quando fala mal, é justamente aquilo que você falou. Quando fala mal da secretária, não vai falar da secretária. Vai falar o nome da clínica desse médico. E o nome dele vai baixar o nível, realmente. Então, tudo a ver que você falou do Google Meu Negócio, realmente muito inteligente. E só para você ter uma noção, Ângela, no Brasil, quais são as 3 especialidades da medicina que mais faturam? É a oftalmologia, a cirurgia plástica e a dermatologia. Por quê? O que essas 3 têm em especial, assim, para estarem no topo, por assim dizer, de faturamento? Elas trabalham com algo que a gente gosta demais, que é a nossa autoestima. Então, elas investem no que a gente mais gosta. Elas investem na nossa estética. Todo mundo quer se sentir bem. Todo mundo quer estar na sua melhor versão. Quando a gente olha pro espelho de manhã, a gente se prepara para sair para trabalhar na nossa melhor versão, eu falo que a gente não precisa estar mais bonito que o Brad Pitt, nem a Angelina Jolie. Quando a gente está mais bonito do que ontem, a gente se sente melhor. A gente se sente confiante. E a gente sabe que nós que lidamos com PNL, já estudamos PNL, né? Então, a PNL, ela diz que na nossa comunicação, 7% são as palavras. 93% é o não verbal. Então, por isso que quando você chega numa clínica legal, tal, as meninas, como elas estão? Com uniforme bonito, elas estão de maquiagem, estão com batom, cabelo no jeito. Por quê? O paciente, só de olhar, ele já deu uma nota inconsciente pro atendimento. Perfeito. Então, quando a clínica é bonita, as meninas estão todas... Então, ela já está vendendo uma imagem, vendendo assim, eu me cuido. Então, aqui a gente está preparado para cuidar do senhor também, da senhora também. Nossa. Então, quando a gente leva esse tipo de atendimento humanizado, inclusive no não verbal, conectado a PNL, ao Enneagrama, isso gera um clima agradável que o paciente percebe, ele quer ficar ali. E não é só essa questão. Imagina o paciente hoje entender que na oftalmologia tem essa condição dele ficar independente dos óculos, de várias formas. Então, o paciente é jovem, o paciente está ali na infância e adolescência, a lente de contato ajuda ele a ficar independente dos óculos. Por quê? Você imagina uma criança jogando futebol de óculos, tomando uma bolada no rosto, alguma coisa, um acidente, um amiguinho que encosta ali, machuca, sabe? Você imagina uma menina que ela quer nadar e ela tá com aquele óculos e tem alto grau de miopia, alguma coisa, ela se restringe a muitas coisas. Então o óculos, ele deixa a pessoa mais limitada a muitas situações, sabe? A pessoa que anda de moto tem que ficar ali de óculos e tudo. Então, lente de contato já ajuda. Depois que passa da fase ali dos 21, 22 anos, até mais jovem, se o grau estiver estável, dá para fazer uma cirurgia laser, chama cirurgia refrativa, que é muito procurada em todo mundo para quem quer ganhar performance, quem quer ganhar desenvolvimento no que se faz. Porque quando você tem óculos, você tem que ficar cuidando do óculos. De tempo em tempo você tem que trocar essa armação, caiu, quebrou, esqueceu o óculos em algum lugar. Então a oftalmologia gera essa liberdade visual. Então as pessoas estão cada vez mais buscando oftalmologia para isso. Então se a pessoa chega já buscando performance, chega numa clínica e não se sente bem atendida, ela não fica. Então, imagina o quanto que esses oftalmologistas estão perdendo por não tornar congruente o atendimento dele com o atendimento da equipe. Essa é uma dor muito grande. E quando você fala que dentro dessa mentoria você trabalha todo esse desenvolvimento profissional, pessoal, você traz muito PNL, Enneagrama também você trabalha? Quais são as coisas que mais você trabalha dentro com essas meninas? É fundamental trabalhar liderança. Por quê? Porque a liderança começa com a autoliderança. Então eu gosto muito de falar de liderança, gosto muito de falar de PNL, de Enneagrama, de constelação familiar, porque são assuntos que quando as meninas...
Por exemplo, a nossa vida é formada de repertório e referência. Então, o repertório é tudo aquilo que a gente já viveu. A referência são as pessoas que a gente tem à nossa volta. Se essa recepcionista tem uma família difícil, com muitos problemas, se ela tem uma vida muito complicada, dependendo, como que ela vai conseguir transferir humanização no atendimento para os pacientes? Ela não consegue. Então é importantíssimo o doutor tomar muito cuidado no recrutamento e seleção de quem ele está trazendo para dentro da equipe, e a capacitação através da mentoria ajuda nisso, ajuda a pessoa a se entender melhor, ajuda a pessoa a se autoconhecer, se autoliderar e assim conseguir entregar o atendimento humanizado que os doutores tanto buscam. Uau, gente, é muito conhecimento que esse menino traz aqui hoje, viu aí, equipe? Tá entendendo como que é o grau aqui, né? Eu tô, né, que o cara é consultor, é mentor na hora de oftalmologia, ele sabe o que está fazendo e sabe com quem está falando, né? Você tem muita autoridade para falar do domínio, então imagino que quando você entra numa sala, quando você vai conversar com o médico, você realmente mostra a tua segurança, né, o teu posicionamento diante daquilo, porque realmente a gente percebe uma congruência daquilo que você fala, que você faz, e realmente o atendimento aí com as clínicas que você entrega. Então, muito bom. Parabéns, hein, Celso? Obrigado. Cada vez mais crescendo aí. Eu estou muito feliz com os resultados. Realmente é incrível a gente poder trazer, porque é uma oportunidade muito única. Quando você trabalha numa multinacional, tem muitos benefícios, né? Então, a gente tinha carro zero a cada 2 anos, tem 13º, tem premiação de todo jeito, viagens e tal. Eu aprendi muita coisa na multinacional. Eu aprendi como a multinacional ela gera conhecimento pra gente. Então é muito importante o oftalmologista gerar esse conhecimento para a equipe dele também, porque gera um sentimento magnífico, que é a gratidão. Quando você é grato por uma empresa, você não sai. Eu tive 6 convites para sair da Adapt, para ir para outras empresas e não saí. Né? Eu saí por último, depois de bastante tempo, fui para as AIS, mas eu fiquei 6, então eu tive uma lealdade muito grande pela gratidão que eu senti, e vou ser grato para sempre, de tudo que eu conheci, de conhecer o mundo da oftalmologia. Então imagina quanto essas colaboradoras se sentem gratas por conhecer mais desse sentido, é o sentido mais valioso do mundo. Se você parar para analisar, quando você vai num supermercado muito grande, alguém vai passar aquela compra para você, vai colocar nas sacolas a sua compra e tal. Normalmente, o supermercado ele tem uma porcentagem de algum colaborador que ele precisa contratar com algum tipo de deficiência física, alguma coisa nesse sentido, né? Você vê pessoas surdas, mudas ali, e tranquilo, porque elas se comunicam muito bem, ela até mesmo com você, ela dirige, ela se casa, ela faz de tudo. Mas uma pessoa com debilidade visual é muito triste, porque a pessoa depende muito das outras pessoas. Verdade. Então você nunca vai ver. Então o sentido da visão é o sentido mais valioso no mundo. Então a gente trata do que tem de mais valor na vida da pessoa, que é a visão. Então quando a gente entende isso, eu consigo transferir tudo que eu aprendi das multinacionais, das empresas grandes que eu trabalhei, que a gente era treinado para ajudar o médico a conhecer novas tecnologias. Então esse conhecimento agora transferido para a equipe dele é algo muito grandioso. As meninas têm um senso de satisfação pessoal em trabalhar na oftalmologia e participar da transformação visual na vida daquele paciente, que isso inspira, sabe, aquela energia, aquela alegria, e o paciente se sente bem naquele clima que é proposto, que é conduzido através desse tipo de mentoria. Nossa, show de bola. Agora vamos lá. São ao todo aí que eu percebi 17 anos de experiência profissional entre marketing digital e oftalmologia. Toda essa vivência que você vem adquirindo, né, tá culminando aí no lançamento de uma mentoria incrível que eu estou sabendo, né? E eu observei aí que tem o objetivo de alavancar o atendimento humanizado que os pacientes procuram, né? E tem uma consequência aí que é gerar os melhores resultados para essa classe oftalmológica. É isso? Faz sentido o que eu tô dizendo? Exatamente. É isso? Exatamente. Qual que é o nome dessa mentoria, meu amigo? Conta pra nós aqui em primeira mão. Então, muito feliz em trazer para vocês aqui eu e meu sócio, o Éder, que foi grande esse meu abraço. patrão há 20 anos atrás, agora é meu sócio, junto comigo Olha. nessa empreitada. A gente está muito feliz e orgulhoso de trazer isso, que é a mentoria Atendimento 2020. Como que é? Fala Atendimento 2020. Atendimento 2020. Eu quero saber, porque como que é isso? Atendimento 2020. Isso. O 2020 é um termo usado na oftalmologia para definir que o paciente ele tem 100% de visão na visão de longe, né? Então, na oftalmologia, a gente sempre fala de visão de perto, que é a visão de leitura. Quando a gente pega o celular, aqui o livro para ler, então essa é a visão para perto. Da visão de perto até a visão intermediária, que é de 80 centímetros até 1 metro, a gente está falando de visão intermediária, que é para ver o painel do carro, que é para ver, por exemplo, o monitor de um computador. Desses 80 centímetros, 1 metro até 6 metros é a visão de longe. Então, quando o paciente tem 100% de visão de longe, a gente fala que ele tem
2020 Divisão. Então a gente escolheu esse nome porque a gente sabe que a nossa mentoria ela vai entregar 100% de satisfação para quem? Tanto para os pacientes dessas colaboradoras que serão mentoradas, 100% de satisfação para elas que vão entender de forma completamente diferente o lugar delas na clínica e também para os médicos que vão conseguir alavancar os seus resultados. Por quê? Porque o paciente vai se sentir mais satisfeito. O paciente satisfeito, ele se torna um indicador de outros pacientes. Nossa, muito bacana isso. Eu penso, Celso, que você trouxe algo, realmente você conseguiu fazer algo inovador. Porque quando nós trazemos dentro da mentoria algo inovador que realmente vai ajudar, que vai impactar a vida daquela pessoa, não é só daquela pessoa, né? É a vida dos pacientes que vão estar lá. Então, é a minha vida, é a vida da minha família, que vai chegar naquele lugar, que vai receber aquele tratamento humanizado, que vai voltar, que vai indicar. Agora, essa mentoria, ela vai... Uma dúvida que eu fiquei. Quais as funções das pessoas que vão poder se beneficiar da sua mentoria? Num primeiro momento, a gente pensou no atendimento 2020, ou seja, todas as colaboradoras que fazem parte do atendimento desses pacientes. Então, nós temos as recepcionistas, as telefonistas, as orientadoras cirúrgicas e as orientadoras de lente de contato. Orientação é aquelas que fazem a explicação para o paciente, como funciona a cirurgia que ele vai passar. A orientadora da lente de contato tem que explicar quais são os tipos de lente de contato e orientar o paciente como ele deve utilizar essa lente de contato, fazer a manutenção também do tratamento com as lentes de contato. Então, num primeiro momento, são essas quatro funções que vão poder participar da mentoria Atendimento 2020. Não, na verdade é o seguinte, né? Eu entendi que é todo o contexto, que são as pessoas as pessoas que estão ali que vão realmente fazer o faturamento desse médico. Faz sentido? Porque, Sim. na verdade, olha só, quando eu chego, eu fico imaginando quando eu chego numa clínica. Então, você deu o passo a passo. Isso. Você fez o caminho. É. Amigo, mas aí é bom demais, né? Eles precisam desse apoio, porque é muito difícil, é uma dor no Brasil todo. Por quê? Porque a indústria realmente, ela precisa vender os equipamentos. Ela vive da venda dos equipamentos, dos insumos e tudo mais. Então eles trazem muito conhecimento para os médicos, nos eventos, nos congressos. Só que a equipe também precisa ter esse conhecimento para passar uma coisa assim. Você não compra em nenhum lugar que você não sente confiança daquela pessoa que está falando com você. Então, para um colaborador ele sentir confiança, ele tem que ter o conhecimento. Conhecimento do paciente, das necessidades, conhecimento do doutor, o que ele sabe fazer, as condições que ele tem para resolver o problema do paciente e conhecimento também de tudo que a clínica pode oferecer através dos equipamentos, dos exames, dos procedimentos que são realizados nessa clínica. Ô Celso, e quais foram as experiências? Porque eu imagino que para você chegar até aqui, para você chegar nisso hoje e ter isso assim tão claro, tão nítido, com um objetivo tão focado, eu imagino que você trouxe várias experiências, né, de tudo que você vem ao longo desses 17 anos aí. Então, quais as experiências que hoje você teve que te deu um empoderamento para você desenvolver esse modelo que, ao meu perceber, é muito inovador aí dentro dessa mentoria que você está fazendo? Atendimento 2020. Cara, eu gostei demais. Isso é muito legal, diferente. Né? Esse realmente a gente vai poder dizer, não tem. É muito único. Exclusivo, é muito exclusivo. Então, em primeiro lugar, o tempo que eu trabalhei com marketing digital antes, há mais de 20 anos atrás, então já foi muita inovação, né? De trazer sistemas, sites que poderiam ajudar os empresários da época a conseguir se projetar no mercado. Então, esse conhecimento me ajudou muito. Quando eu entrei nas empresas de oftalmologia, também tive muito treinamento de como lidar com os médicos e como ajudar com que esses médicos aumentassem seu faturamento, trazendo novos equipamentos de diagnóstico, novas formas de trazer resultado para os pacientes. Isso me ajudou demais. E depois disso, eu montei a consultoria, começando com o Dr. Tiago Pizarro, lá de São José do Rio Preto. Depois eu tive outros clientes também na área de oftalmologia aqui no Paraná. Então, ter esse know-how do lado da indústria e do lado da classe oftalmológica me ajudou a ter o conhecimento necessário para conseguir transmitir de forma que o médico consegue confiar que esse conhecimento eu tenho para transmitir para a equipe deles. Então não é só o conhecimento, é o conhecimento da oftalmologia dos dois lados, tanto da parte da indústria quanto da parte da classe médica, é o conhecimento de PNL, é o marketing digital. Tudo isso me ajuda hoje a compor uma lista de serviços que faz com que essa equipe se torne tão capaz que ajude esse médico a alcançar o resultado que ele ainda não alcançou, só se capacitando sozinho, por assim dizer. Capacitando a equipe dele também fica um jogo muito mais congruente e algo muito mais gostoso e satisfatório. Nossa, show de bola. O menino tem muito conhecimento, né? É muito conhecimento. A gente percebe no seu falar, Celso, que realmente você veio crescendo, né? E você tem domínio daquilo que você fala.
Você sabe realmente o que me fez, assim, entender bastante esse processo, inclusive para outras pessoas que são profissionais, né? Influenciar em você, olhando essa caminhada sua, essa trajetória, é de quando a pessoa tem uma paixão por aquilo que faz, né? Então, Muito bom. você aprendeu aquilo que poderia ter sido uma dor, né? Logo de manhã, logo cedo, né? Menino, em vez de estar muitas vezes brincando, estava ali vendendo. E o que trouxe isso, né? Os valores que você trouxe desde pequeno com os seus pais, que Sim. fez se tornar o homem que você é hoje. Então, talvez eu fico imaginando que seja um grande diferencial o seu, que é essa humanização, que é olhar para isso que as pessoas precisam mais. Porque muitas vezes nós vivemos hoje uma coisa muito rotineira, muito. O Fria, reloginho, né? muito Fria. fria. É. Chega ali, é mais um, né? Sim. Então eu imagino que quando você chega dentro do consultório, eu fico imaginando você chegar dentro do consultório, como que deve ser dentro das clínicas, né? Como que você faz. E com certeza, carismático do jeito que você é, as pessoas com certeza já começam a se conectar. Mas aí ficou uma dúvida: elas dão muito trabalho? Olha, o trabalho, na verdade, como um todo, eu acho que é muito gostoso. Eu até brinco com elas, né? Celso, teve um problema. Eu falo assim, então me manda, porque eu amo problema, né? Eu Isso falo que é o problema é uma oportunidade disfarçada. A show. gente consegue mostrar a nossa capacidade através dos problemas. Então, o que eu gosto mesmo em todo esse período de consultoria, mesmo atendendo diretamente a classe médica, foi muito interessante. Por quê? Porque a dor, ela se repete muitas vezes. O que acontece é um nível de consciência mais baixo. Eu falo que as pessoas que trabalham normalmente por 4 motivos. Na primeira escada de nível de consciência, elas trabalham por afeto. Então, muitas meninas, elas vão trabalhar porque elas não têm o amor do marido, o carinho, sabe? O afeto mesmo. Não tem o amor, o carinho do pai, não tem o amor, o carinho de um irmão, não tem o amor, o carinho da mãe. Então, quando ela vai trabalhar por afeto, o que ela quer, na verdade, é poder se expressar, poder conversar com alguém, poder falar como foi o dia, poder opinar em alguma coisa e se sentir valorizada. Então, muita gente vai trabalhar por afeto. Isso é importante todos os oftalmologistas entenderem para conseguir entender o momento de cada colaborador. O segundo degrau, por assim dizer, conforme essa colaboradora vai aumentando em nível de consciência, ela vai trabalhar por reconhecimento. Ela trabalha por reconhecimento, segundo degrau. Por quê? O reconhecimento, quando essa pessoa começa a perceber que conforme ela vai estudando, ela pode ganhar um pouco mais, ela pode pegar um cargo de liderança, ela consegue ajudar as outras colaboradoras também a ter um resultado melhor no trabalho. Essa pessoa ela já gosta do microfone na festinha de confraternização e tal, ela gosta do tapinha nas costas, parabéns, Entendi. você conseguiu. Ela já trabalha por reconhecimento. O terceiro degrau demonstra que ela trabalha por resultado. Aí para ela não importa mais o afeto. Porque ela já entendeu que o afeto tem que vir da família, dos amigos, não dos colegas de trabalho. Quem já Entendi. passou da fase do reconhecimento percebeu que o reconhecimento tem que ser seu. Como que você vai se auto-reconhecer? Quando você tem sonhos. Quando você tem sonhos, metas, objetivos, você vai buscar o que você precisa. Você não vai ficar na culpa nem na desculpa mais. Você vai passar por cima de tudo isso porque você sabe, não, esse resultado quem tem que alcançar sou eu, porque o sonho é meu, então eu vou buscar. Então quando a pessoa passa disso, ela sabe que o reconhecimento tem que ser dela. A cada avanço, a cada passo que ela consegue se autodesenvolver, ela se auto-reconhece, então ela fica feliz e essa energia ela consegue transmitir para as pessoas. Então a partir de agora ela quer o resultado, que é o quê? É o que ela projetou, é o sonho dela. E depois disso, na escala de autoconsciência, essa colaboradora vai trabalhar por legado, que aí muitas vezes ela já está em outra condição, o dinheiro já não mais é o necessário, ela já está em outro patamar. Então quando você entende qual que é o nível que a pessoa está no trabalho, fica muito mais fácil entender a dor e ajudar pontualmente em cada dor para que essa pessoa entenda qual que é o papel dela, que muitas vezes ela acha que a culpa é do outro, que a responsabilidade é do outro. Então quando eu consigo filtrar as dores de cada uma dessas colaboradoras, independente de qual cargo que ela está, fica mais fácil a condução de encontrar a resolução. Então isso é muito legal, porque como que funciona, por exemplo, uma empresa como a ZAIS, com 175 anos? Imagina quantas pessoas no mundo inteiro são colaboradores de uma empresa dessa. Como que pode uma empresa com tantas pessoas diferentes, de raças diferentes, momentos de vida diferentes, padrões financeiros diferentes, por causa dos processos. Então quando você tem processos bem definidos, um organograma bem definido, um fluxograma bem definido, a organização da empresa é uma consequência inevitável. Você estabelece esses processos e essa organização, é impossível que você não tenha um grau muito mais alto de organização. E esse paciente vai perceber a organização e vai te pontuar muito melhor, vai trazer a indicação. Então, quando a gente trabalha essa cultura corporativa, é muito importante que esses problemas acabam se tornando muito mais simples de resolver.
Nossa, acho que foi assim esclarecedor. Para mim, inclusive, o que você está dizendo não só serve para a área oftalmológica, mas Sim, serve para todas as áreas, né? Para sim. todos os profissionais. Nós que trabalhamos mentorando, né? Cada um dentro da sua área, mas eu percebo o quanto que as pessoas precisam de ser conduzidas, porque Isso. muitas vezes ficam perdidas e coisas pequenas às vezes, né, Celso? Sim. Que levam o nível dela. Uhum. Por exemplo, eu fiquei pensando, a afeição, né? Essa questão de quando uma pessoa chega lá para trabalhar, teve um problema em casa, um problema sério, brigou realmente. Como que essa pessoa vai olhar lá para uma pessoa que chega com uma dor, por exemplo? A dor dela já está tão forte que muitas vezes ela não consegue olhar para a dor do outro, porque ela não está sendo olhada. O atendimento humanizado vai para o espaço. Total, nossa, tem muito a ver, amiga. Essa mentoria sua, ela faz todo sentido realmente Sim. para as clínicas. E olha só o quão grande é o teu trabalho. Por quê? O que que acontece? Quando a pessoa, ela entender isso, e daí, por exemplo, ele vai lá e contrata. Essa equipe melhora. Ela não melhora só para o paciente, ela melhora para a família. Sim. Né? Isso. Assim como nós estávamos conversando ali com o doutor, ela melhora Isso. num todo, né? Os princípios. Aí ela melhora. Aí os pacientes também vão melhorar. Sim. Porque eles vão chegar É uma ali. cadeia. É igual tá perto de você, né? Que a gente começa a rir, começa a brincar, começa aquela energia boa. Mas isso acaba trazendo uma energia muito boa, né? Isso. Então faz muito sentido. Então você já tem um legado para deixar na Terra, tá, meu amigo? É isso aí. Grande missão. Ô, Ângela, eu costumo sempre perguntar, quando eu vou começar um trabalho de consultoria, né, com os médicos, eu faço uma pergunta assim na sessão de diagnóstico, né? Eu falo, doutor, quem são os seus primeiros pacientes? Aí, mas é uma pegadinha já, né? Sim. Uma descontração. Aí ele vai, peraí, Celso, já faz 20 anos que eu atendo, 30 anos e tudo mais, tal. Eu falo, não, doutor, seus primeiros pacientes. Aí ele fica tentando puxar a Dona Maria, o seu José e tudo mais. Eu falei, doutor, seus primeiros pacientes são seus colaboradores. Sim, total. A forma que o senhor trata os seus colaboradores é a forma que os seus colaboradores vão tratar os seus pacientes. Perfeito, perfeito. Quando o doutor ele entende isso, que isso, né, faz sentido para ele, ele entende a importância de capacitar. Mas como se ele não tem tempo? Como se ele capacita e daqui a pouco essa pessoa vai embora? Como que ele vai fazer isso? Então hoje esse conhecimento que eu acumulei para mim é uma maravilha, assim, é uma coisa muito sensacional poder compartilhar com todas essas pessoas que vão contribuir com esse atendimento 2020 na oftalmologia. Sim, mas faz todo sentido mesmo. Porque é o que faz, né, minha amiga? Quando diz assim, ó, quer saber quem é a pessoa? Busca dentro de casa, busca dentro do trabalho, se realmente, né? Porque se a pessoa é educada com seus parceiros, amorosos com o seu parceiro, isso a pessoa geralmente vai ser com o paciente mesmo. Porque quando você só é com o paciente, existe uma falsidade aí, concorda? É. E quando a pessoa é com todos, realmente é o ser da pessoa. Mas ela não consegue por muito tempo, viu? É verdade, amigo. Boa, boa. Essa foi boa. Gostei, Exatamente. viu? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que o bandido sempre volta. Perfeito. Então, o que uma pessoa tem o costume de fazer, ela pode tentar disfarçar por um tempo, mas não consegue por muito. E ela esquece também, né? Mentira tem perna curta, minha avó dizia, né? Ah, a nona dizia, olha, cuida desde pequeno, a gente aprendeu isso. Ô, Ângelo, eu acho que eu vou ter que te levar pra fazer parte da mentoria, viu? Leva, amigo. Vambora fazer esse negócio aí que vai dar certo. Vai Excelente. juntar a nossa energia aí, você já me ajudou? Meu Deus do céu, vamos mudar. Vamos lá, meu querido. Sua trajetória na oftalmologia te trouxe uma perspectiva bem peculiar aí nesse segmento, né? E também te permitiu identificar não só os pontos de vista da indústria, mas também da classe oftalmológica. Faz sentido? Sim. Onde estão, eu imagino hoje, as grandes oportunidades aí que estão aparecendo a cada dia. Sim, e que sim. cada vez estão, eu imagino que estão maiores ainda, né? Sim. O que você identificou em todo esse período aí que te deu os insights para compor essa mentoria? Então, a primeira coisa, Ângela, foi a falta de tempo. Ah, mas se é os tempos, cada um faz o seu. Não. O que eu quero dizer com a falta de tempo? A demanda pelo serviço do oftalmologista hoje é muito alta. Então, ele precisa atender. Eu costumo dizer o seguinte, se o médico passa o tempo fazendo serviço de recepção, ele está trocando o valor que ele ganharia do minuto dele fazendo uma cirurgia pelo minuto de um salário de uma recepcionista. Então, ele precisa fazer uma lista de prioridades. Ele precisa saber o que são minhas prioridades. Qual que é a prioridade de um oftalmologista? São as consultas, as cirurgias, os exames, o pós-operatório. Isso é onde ele tem que concentrar a atenção dele. Se ele concentra a atenção dele fazendo isso, precisa alguém treinar essa equipe. Então, esse foi a primeira dor, é a falta de tempo. Se esse médico ele tem tempo, ele passa mais tempo com a família.
Se ele passa mais tempo com a família, imagina a energia que ele volta na segunda-feira para conseguir trabalhar com uma forma muito melhor, o atendimento dele é outro, o humor dele é outro, porque a gente sabe que qualquer profissão tem ótimos profissionais e profissionais que não são tão bons assim. E o que muda muito na concepção do paciente? O atendimento. Então, para isso, ele tem que ter tempo para estar com a família, para se reconectar com os seus. Isso é muito importante para ele. Se ele tivesse mais tempo, ele ia viajar mais. Eu conheço alguns médicos, gostaria de mandar um abraço aqui, Dr. Jorge Dias, Dr. Newton Tokunaga, que são parceiros de longa data, que são médicos que gostam muito de viajar. E eu acho muito interessante, porque quando esse médico volta de viagem, ele compartilha a experiência que ele teve com os pacientes. E isso é maravilhoso. Eu já participei acompanhando ali uma cirurgia, os médicos conversando com o paciente durante a cirurgia sobre viagem. Imagina o clima da cirurgia quando o doutor está falando como foi a viagem dele, o paciente conta de uma viagem também. Então ele acaba por acalmar esse paciente. É uma coisa linda assim de se ver, sabe? Se esse médico tem mais tempo, ele passa mais tempo nos congressos, ele passa mais tempo se especializando, ele passa mais tempo tranquilo, porque quando a gente está de cabeça quente, a gente consegue tomar boas decisões? Nossa, não consegue. Não consegue. Quando o médico tem mais tempo, é um negócio lindo, porque o clima que ele gera na clínica dele é algo magnífico, assim. Então, quando o médico ele tem mais tempo para conseguir se concentrar nas prioridades, se concentra na família, ele se concentra no lazer, ele se concentra no estudo, que ele vai buscar mais conhecimento para ofertar novos serviços na oftalmologia. Então, tudo isso contribui. Só que se o médico ele tem que ficar parando para contratar, parando porque alguém está falando que hoje não veio porque pediu atestado, parando porque uma pessoa que ele contratou há 3 meses pede a conta, ele tem que contratar de novo, parando porque está tendo um conflito lá na empresa, ele nunca se especializou em gestão de conflitos, sabe? Então esse tempo vai embora e ele não percebe. Aí ele começa a ver o filho crescer na horizontal, porque ele não consegue acompanhar o dia a dia do filho. E esse filho nunca vai querer ser oftalmologista. Essa é uma dor recorrente. Por que ele não vai querer ser oftalmologista? Porque a oftalmologia era um concorrente do tempo do pai, do tempo da mãe. Então esse filho não vai querer ter a profissão do pai. Eu acho muito bonito, são vários oftalmologistas que eu conheço, Dr. Jorge Germano de Bauru, são vários nomes que eu vejo, Dr. Massayasso aqui de Cianorte, Dr. Gameiro de Londrina. Quantos pais que são oftalmologistas e têm os filhos oftalmologistas? Por quê? Porque os filhos se apaixonaram pela profissão do pai. O filho viu o pai se empenhando, mas esse pai também deu atenção para esse filho, deu tempo para esse filho e mostrou para o filho como era bom transformar a vida das pessoas. Então é outra dor muitas vezes do oftalmologista. Se ele tem que trabalhar demais gastando tempo com coisas que não são coisas que ele aprendeu na faculdade, né? Toda essa gestão de equipe é um tempo que ele pode transferir para uma mentoria como essa, tão completa, que pode ajudar a equipe dele como um todo a desenvolver o atendimento e fazer com que para ele sobre tempo. Nossa, uau! Qualquer um que converse aí com você, né, já percebe de imediato essa tua expertise, como você cresceu, como você hoje traz isso muito claro, muito nítido, muita sabedoria, né? Então a gente percebe que você domina aquilo que você realmente está fazendo, né? E eu queria que você falasse como vai ser a entrega da sua mentoria Atendimento 2020. Como que vai ser isso? De que forma? E como que vai ser? Conta, porque eu tô curiosa de saber. Angela, como você sabe, a gente estuda sobre mentoria, a gente estuda sobre desenvolvimento humano. Fiquei muito feliz de te conhecer, porque olha só quanta coisa, né, que a gente já passou, já conviveu, já acompanhou do desenvolvimento um do outro, né? E aqui mostra a conexão, né? O que é conexão, né? Exatamente, olha só. Que incrível, né? Como as coisas acontecem, né? Uhum. Então, eu tenho estudado muito sobre isso para saber como eu posso empacotar esse meu conhecimento e poder entregar isso para oftalmologia como um todo, não só para a classe oftalmológica, mas para os pacientes que vão absorver toda essa vantagem de sentir esse atendimento humanizado que os médicos tanto querem oferecer e os pacientes tanto buscam. Então, o que eu fiz? Basicamente, uma mentoria que é um movimento. É uma mentoria que vai ser muito humana. Para entregar um atendimento humanizado, tem que ser um formato humano. Então, o que a gente vai fazer? Claro que vão ter aulas gravadas, sim. Porque é necessário que essa colaboradora tenha conhecimento de anatomia, ou seja, todas as estruturas oculares. É muito importante ela conhecer sobre o olho. Muitas vezes o paciente ele se confunde se ele vai fazer uma cirurgia de catarata ou uma cirurgia de pterígio. Ele troca uma pela outra, sabe? Então, é interessante que essa recepcionista ou essa moça que vai atender o telefone, ela tenha o básico de conhecimento da estrutura ocular. Então, vai ter aulas gravadas sobre anatomia, sobre as ametropias que a gente fala, que são os problemas como miopia, hipermetropia, astigmatismo. São
entendi. São situações que acontecem oculares que fazem com que a pessoa não consiga enxergar bem com nitidez sem o uso do óculos ou lentes de contato. Então vai ter aulas gravadas também sobre isso. Quais são os exames comuns nas clínicas oftalmológicas? Também terão aulas gravadas. Só que a aula gravada é algo mais estático, mais para que ela possa ir lá e acessar essa informação quando ela... como é que é mesmo que faz tal exame? Como é que funciona mesmo essa estrutura, a íris? Como funciona a íris, o cristalino? Ela vai ter toda essa estrutura gravada. Só que vai ser um movimento. Então, de terça e quinta, a gente vai ter lives ao vivo, pelo Zoom, que a gente vai conectar com todas essas equipes no Brasil inteiro. Então, a gente vai ter recepcionistas, telefonistas, orientadoras cirúrgicas e orientadoras de lentes de contato. A aula de terça-feira vai chamar Poderacional. Uau! Vai ser uma aula para dar aquele punch de energia, de autoestima, de alegria, de entender por que ela é tão importante naquela função que ela desenvolve dentro da oftalmologia. E nas quintas-feiras de manhã a gente vai ter uma aula que vai chamar Problemacional. Uau! Gostei disso! O problemacional é aquela história, né? Senta e chora, pode me contar o que está acontecendo, o que está te doendo, pode falar que aqui a gente vai te ouvir. Então vai ser algo muito profundo mesmo, porque cada clínica tem sua dor, cada recepcionista, cada telefonista está passando por alguma coisa. E ao passar por isso, essa mesma dor pode ser a mesma de outra cidade, de outro estado, do Brasil inteiro. Então a gente vai compartilhar problemas ao vivo. Então são coisas profundas, que ali elas vão poder participar e trazer quais são os maiores problemas que elas estão enfrentando no dia a dia, que ao longo dos meus 11 anos de oftalmologia aí eu tenho experiência para contribuir nesses problemas que elas enfrentam. Quer dizer, não vai ser só uma coisa estática, muito pelo contrário. Não. A pessoa vai ter todas as dúvidas que ela for tendo, ela vai ter vocês ali para estar ali fazendo e relatando todas as dúvidas, tirando todas as dúvidas. Eu fico imaginando a vida fácil que ela vai ter, né? E não é só isso, né? Porque é o seguinte, às vezes o que acontece, muitas vezes elas não têm aonde se pertencer. Sim. Então imagina que várias recepcionistas do Brasil inteiro, elas vão ter acesso umas às outras, né? Nós vamos ter grupos de WhatsApp que elas vão poder se conectar, conversar entre elas. Então tem a minha expertise? Tem, mas tem outras recepcionistas que algum passo a mais ela já deu. Ela já está há 2, 3 anos, enquanto alguma está ali há 6 meses, 1 ano. Então elas vão conseguir também se conectar para trocar figurinhas, né? Para trocar conhecimentos. Então isso vai ser sensacional. Uma pode ajudar a outra, né? Porque às vezes Exatamente. um problema, na verdade, o problema que acontece em uma clínica geralmente acontece em todos. Sim, faz sentido? Faz sentido. E aí fica muito fácil, né? Quando você conversa também com uma pessoa que passou pelaquela experiência, né? Exatamente. É o poder da ambiência, né? Que a gente conhece, né? A Como é ambiência importante. faz todo sentido. Mas se você quer mudar de vida, muda de ambiência. Exatamente, muda a rodinha. Muda porque você passa a conhecer pessoas novas, se conectar com pessoas novas. Exatamente. Eu sempre fui seletiva. Se tem uma coisa que eu sou bastante seletiva. Sim. Eu sempre busco estar com pessoas que tenham os mesmos objetivos que os meus. Sim. Entendeu? Porque senão você vai ficar para trás e a pessoa vai te puxar. Porque sempre você vai andar ali com quem anda menos, né? Quem anda o mais devagarzinho, né? Então, se você quer ser uma pessoa de base, cola no Celso. Cola no Celso. Gostei. Cola no Celso. Ô, Ângela, a gente também vai ter um programa muito interessante. Eu vou visitar os congressos de oftalmologia, que eu sempre visitei e sempre participei como fornecedor, né? Então agora eu vou ser um comunicador. Eu vou ajudar a transmitir esse conhecimento da novidade de um congresso de oftalmologia, um novo equipamento que acabou de chegar, que faz um exame mais rápido, ou que faz um novo exame que nem existe ainda. Eu vou estar nesses congressos passando ao vivo para elas lá na clínica, para elas poderem assistir o que tem de inovação também. Então vai ser algo que os doutores têm de rotina, né? Eles sempre vão para os congressos para pegar essa inovação e trazer para o atendimento deles. Mas as meninas também vão saber. Por quê? Porque muitas vezes o doutor vai no congresso, compra um equipamento. Quando chega, tem um treinamento ali, é interessante. Mas imagina que antes mesmo de chegar, ou às vezes nesse congresso o doutor não pôde ir. Então imagina que essa menina pode ter acesso a essa informação, né, que vai ficar na nossa plataforma, poder saber todas as inovações da oftalmologia, poder até comentar com o doutor, olha doutor, o Celso falou que está tendo um equipamento novo, um exame novo, uma nova forma de fazer essa cirurgia aqui. Então é algo que eu vou trazer o conhecimento dessa inovação para elas em tempo real. Então vai ser mais um bônus aí de quem participar da mentoria. Esse vai ser um facilitador, fico imaginando, porque ela, inclusive, vai poder realmente, quando você fala de pertencimento, Sim. Porque daí ela vê, muitas vezes, o médico indo e elas ali trabalhando. E quando você trazer isso a elas, não, é pertencimento, né? Eu estou lá, é como se estivesse lá, estou vendo, estou vivenciando aquilo. Olha que legal, porque uma coisa é alguém falar, outra coisa é eu
conseguir ver aquilo. Isso, saber como funciona, né? Nossa, Celso, que muito, muito engenhoso, assim, muito Legal, inteligente. né? Mas De onde surgiu isso aí? não é só... É porque como eu trabalhei dos dois lados, então eu fico imaginando como era gostoso, né? Alguns médicos, eu vi que tinha esse costume de levar alguns colaboradores para os congressos. Sim. E eu vi como essa menina ficava deslumbrada de enxergar de verdade o mundo da oftalmologia, toda aquela tecnologia, toda aquela alegria que é os médicos poderem buscar mais conhecimento. Quando ela ia com o médico, eu achava que era muito legal, só que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, hoje, com a velocidade da internet, a praticidade, né? Então, eu quero levar toda essa inovação dos congressos, de tudo que a oftalmologia proporciona em tempo real para elas. Eu tenho certeza que isso pode trazer um novo papo. Por exemplo, você vai conversar com a recepcionista. Aí ela assistiu uma live ontem falando das novidades, né? Falou assim, então que o meu caso é uma DMRI seca. Mas DMRI seca eu ouvi falar, eu vi numa live, no curso que eu faço, numa mentoria, que agora tem um equipamento específico para DMRI seca. Sério, nunca ouvi falar? Então, beleza. Tá. Doutor, precisamos dessa máquina, eu já tô falando dele. Então, assim, tem muita coisa legal que pode acontecer, porque ela se sente pertencente, ela vai ter um assunto a mais para falar com os pacientes. Então, eu tenho certeza que vai ser uma revolução. Nossa, com certeza. Na sua opinião aí, o que uma clínica oftalmológica ela que está querendo crescer? Vamos dizer, não aquela clínica que já está, ela diz que está tudo bom. Não sei como que alguém, né? Eu consigo, na minha cabeça, não consigo entender como que a pessoa pode dizer que já está bom. E eu pergunto, o que é tão bom que não pode ser melhorado? Não existe. Né? Mas aquela clínica que quer crescer, aquela que quer evoluir, que quer mostrar o seu nome, que quer ter posicionamento no mercado. O que a sua mentoria vai ser o diferencial? No que vai ser o diferencial para essa clínica, para esse médico? Eu costumo dizer que são os 3 aspectos que os doutores costumam investir quando vão expandir. Porque nesse período todo, né, que eu passei também nas empresas como fornecedor, a gente sempre buscava clínicas e hospitais e médicos que estavam em expansão. Porque conforme o médico expande, a empresa expande junto com o médico. Então, normalmente as 3 áreas de investimento são a estrutura, os equipamentos e a equipe. Então, o médico que quer investir na equipe de uma forma específica, exclusiva, não existe hoje no Brasil ninguém que levantou essa bandeira, por assim dizer. Alguém que trouxe esse conhecimento tanto da empresa, quanto também dessa vivência que eu tive como consultor, de visitar clínica por clínica, acompanhar o atendimento, saber qual que era o nível de satisfação dos pacientes, entender qual que eram os principais canais e métodos de marketing, que principalmente agora, final do ano, o CRM, o CFM remodelaram muitas regras, né, de marketing, que agora os doutores podem fazer muitas coisas que antes não poderiam. Então, tudo isso culmina numa expansão muito maior, quando o médico, a sua equipe, a sua estrutura e os seus equipamentos trabalham em harmonia. Quando esse pool de informações e de pessoas trabalhando junto, a velocidade de expansão é muito maior. Então a mentoria vai fazer com que todas essas colaboradoras se aproximem mais da realidade do médico, se aproximem mais do que é realmente a oftalmologia e o poder de transformação que a oftalmologia tem na vida das pessoas. Então quanto mais essa pessoa acompanhar o nosso método, né, acompanhar a mentoria 2020, ela vai conseguir ter um conhecimento. E o conhecimento não foi o conhecimento que fez do médico se tornar médico. Imagina o conhecimento que essas meninas vão ter na mão, em tempo real, ao vivo, podendo falar com alguém que trabalhou todo esse tempo nas indústrias e como consultor e ter esse contato mais próximo, esse acesso a esse conhecimento de uma forma muito mais tranquila, online e de uma forma que elas podem aprender da casa delas. Um conhecimento que não existe em lugar nenhum, a não ser na Mentoria 2020. Uau! Quais são os pontos-chave nessa oferta que você já está trazendo para o mercado? Em primeiro lugar, o poder da ambiência. O primeiro lugar. As pessoas precisam se conectar. Sabe quando você mora num prédio, no prédio tem uma academia. Raramente você vai nessa academia, porque você está sozinha, você não tem muito estímulo, não tem muita vontade, não tem companhia para ir. Então, quando você tem uma academia de bairro mesmo, uma academia que você escolheu para você ir, outras pessoas estão ali com você, então isso estimula, porque as outras pessoas têm o mesmo objetivo, de desenvolver o corpo, desenvolver a mente através do exercício físico. Então o poder da ambiência é muito grande, por quê? Porque a pessoa vai entrar na mentoria, mas vai ter outras recepcionistas, outras telefonistas, outras orientadoras cirúrgicas, outras orientadoras de lentes de contato da oftalmologia. Então essa ambiência, essa sensação de pertencimento é o que tem de mais forte. Delas saberem que elas não estão sozinhas, que tem outras pessoas passando por situações semelhantes e que também estão tentando se desenvolver na área oftalmológica. Então esse é o principal poder. O segundo poder é a questão do conhecimento, que muitas vezes o médico não tem tempo para passar. Ele sabe que ele precisa passar esse conhecimento, porque o conhecimento gera confiança. A confiança gera segurança para o paciente e o fechamento, então, de uma parceria de consultas, cirurgia,
patologias, exames e tudo que compõe a oferta da oftalmologia. Então, o poder da ambiência e o poder do conhecimento é o que mais vai ajudar as clínicas que precisam expandir a ter esse pilar forte, o pilar da equipe capacitada. O Celso, e esse é um movimento, podemos chamar, é um movimento. É um movimento. É um movimento, ok? Qualquer clínica ou qualquer um hospital, por exemplo, ele vai poder participar desse movimento ou ele é exclusivo a um determinado nicho, por exemplo, dentro da área da oftalmologia, como que é isso? Eu penso que sem sacrifício não há vitória. Então, todo médico que ele se propõe a crescer, que ele se propõe a expandir, ele entende que esse crescimento vai envolver sacrifícios. Você já fez alguma mudança de casa alguma vez, uma mudança de escritório? Sim. É fácil fazer mudança? Nossa! Então, mas é bom quando termina, né? Tem uma moça que trabalhou comigo numa das consultorias que eu prestei, que uma vez ela fez uma prova social, um vídeo, né, falando sobre o meu trabalho, ela falou assim, olha, quando o Celso chegou, foi um furacão, foi um terremoto. Por que ela falou isso? Por causa das mudanças. Nossa. Quando o doutor está disposto a crescer, está disposto a expandir, ele vai ter que fazer algo diferente para alcançar um resultado diferente. E quando vem as mudanças, não é só o médico que sente a mudança. As colaboradoras também sentem essa mudança. Então, os colaboradores que estão mais resistentes, que estão mais na zona de conforto, eles têm mais dificuldade de mudar, mais dificuldade de crescer. O médico que não entende o sacrifício que ele tem que fazer para alcançar um novo resultado, ele também tem mais dificuldade. Então, para quem não é a mentoria Atendimento 2020? Para os médicos que não pensam em crescer, que ele está satisfeito com o resultado que ele tem hoje. Então, se ele está satisfeito, melhor nem estar com a gente. Por quê? Porque vai ter que mudar. Vai ter que fazer diferente. Não tem como. Se está na zona de conforto, vai ficar por ali. E assim, eu aprendi com o Dr. Gustavo Gameiro, Dr. Marcelo Gameiro de Londrina, uma frase muito interessante. Na vida, ou você está crescendo, ou você está caindo. Ou você está subindo ou está caindo. No mesmo lugar você não está. Porque no tempo que você acha que você está estabilizado, você já está caindo. Porque tem concorrência chegando, tem gente atendendo de uma forma melhor que você, tem gente buscando inovação, né? Olha a Nokia. A Nokia é uma empresa sensacional, uma empresa incrível. Eu já tive celulares da Nokia. E a Nokia não fez nada de errado, só que ela também não inovou. Então ela perdeu um mercado gigantesco. Chegou outra empresa não fazendo só o que é certinho, mas trazendo inovação. Isso que fez a diferença. Então o médico que quer inovar, o médico que quer crescer, o médico que quer entregar um atendimento humanizado, independente do tamanho da clínica. Se ele tem 3 colaboradores, 5 colaboradores, 50 colaboradores, ele pode fazer parte da mentoria Atendimento 2020. Eu fico imaginando que jamais eu deixaria de fazer parte. Porque eu vivo em crescimento, não consigo ficar num lugar só, porque pra mim não dá. O lugar que eu já passei ontem já não me pertence hoje. Exatamente. Eu tenho que subir um degrau a mais. Senão, como que eu vou? Eu sempre penso, hoje eu preciso colocar a minha bandeira lá no topo. E para colocar a bandeira no topo, você precisa entender uma coisa muito importante que você falou. Quando a gente pensa que a gente já tá caminhando, tem gente que tá caminhando e querendo nos passar. Exatamente. Entendeu? É. Então, nós vivemos uma grande evolução. Sim, e é maravilhoso. É maravilhoso. Por isso que eu falo, né? Quando a gente quer resultado, a gente já tem o nosso auto-reconhecimento, que é o reconhecimento baseado no quê? Eu fico olhando para o avanço do outro? Não, aí eu sempre vou ficar deprimido. Claro. Eu tenho que olhar para o meu avanço, onde eu Sim. tô e onde eu quero chegar. Então, se eu consigo me concentrar no meu progresso, o resultado é só uma consequência inevitável. Se eu fico olhando para o resultado e esse resultado não vem, eu vou ter frustração e eu vou desanimar. Então o objetivo é, você entra numa mentoria, você está entendendo que nós vamos participar de um movimento de mudança, um movimento de transformação. E isso vai doer no começo, não tem jeito, porque toda mudança dói. Só que é a dor do crescimento. Quando você vai na academia pela primeira vez depois de um certo tempo, nos próximos 2, 3 dias, fica aquela dor, mas é a dor do crescimento. Então o médico, o oftalmologista que entende que para crescer vai doer, ele está preparado para participar com a gente. Show. Ô Celso, por mais que a mentoria Atendimento 2020, que eu gostei demais desse nome, seja uma inovação, como consultor oftalmológico, você já tem mais de uma década de experiência. Sim. Sendo assim, em quanto tempo você acha que é possível os oftalmologistas perceber os primeiros resultados da sua mentoria? Olha, eu costumo dizer que eu tenho um consultor, meu amigo, que ele trabalha na parte de consultoria de processos, a consultoria financeira, faturamento. E ele falou assim, Celso, é muito complicado. Quando eu começo o período de consultoria, a minha consultoria só vai dar resultado depois de 6 meses, 7 meses, que leva muito tempo até fazer o diagnóstico, fazer todas as mudanças. Como aqui a gente trata de comportamento, eu já percebi mudança a partir do primeiro mês.
Eu já percebi mudança a partir do segundo mês. Por quê? Quando a gente fala em autoconhecimento, quando a gente ajuda as colaboradoras a entender o papel delas, entender um pouco mais do perfil delas e por que talvez ela não está feliz, não está satisfeita naquela posição simplesmente pelo fato da posição que ela está, quando a gente troca ela de posição, é uma alegria muito grande. Ela está trabalhando no mesmo hospital, sabe? Abaixo do mesmo médico, e só mudou de posição, a satisfação, a alegria é completamente diferente. Então, resultado é algo muito incrível, assim. Eu acredito que no primeiro mês, segundo mês, ele já é muito perceptível. Mas quanto mais vai aplicando o método mesmo, não tem como não dar resultado. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. A primeira pessoa que essa colaboradora tem que se conectar é com ela mesma. Quando ela começa a se conectar com ela mesma e perceber o resultado disso, porque o resultado vem de dentro de casa. Dentro da casa dela, eu já cansei de receber ligação de familiares, maridos, mães, filhos, falando o que está acontecendo, porque essa pessoa mudou, começou a trabalhar aí, está diferente. Então isso é muito gostoso, é muito gratificante, porque o trabalho humanizado vem de você tratar as pessoas com humanização. E isso a gente especializou para entregar para essas colaboradoras das equipes oftalmológicas. Uau! Bom, eu tenho certeza que esses médicos, oftalmologistas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir, quando eles descobrirem todo esse trabalho, todo esse movimento que você está fazendo hoje, isso vai agregar valor à empresa deles. Sim. Como que esses médicos hoje, como que eles podem chegar até você, como que eles podem contratar o seu serviço? Então, em primeiro lugar, eu tenho o nosso Instagram, né, que é o Celso de Queiroz Consultoria, e o OftX Brasil, que são os dois canais hoje de recepção. A nossa equipe vai receber o seu contato, pode entrar em contato perguntando como que funciona, pois é um movimento, né, Ângela? A gente vai começar, e se depois, amanhã ou depois, esses médicos perceberem através do nosso Instagram, as indicações que eles receberem, podem entrar em contato direto através do Instagram, que lá a gente já vai entrar em contato com cada um deles. Ah, então é show de bola. Fácil, Ninguém vai perder tempo. Fácil, né? Agora conta aí pra nós. E depois dessa mentoria, meu amigo, tem algo aí que você vai poder abrir a caixa preta pra nós? Com certeza. Opa, tem. Quando é um vamos. movimento, sempre tem, mas eu só vou contar no próximo podcast. Uau! Celso, meu querido, eu gostei demais de saber todo esse trabalho, esse crescimento seu, né? A gente tem visto aí e tá muito bacana todo esse movimento que você realmente está fazendo. Eu tenho certeza que isso é mais um propósito de vida, eu tenho certeza que isso é uma missão. Esse teu trabalho não só ajuda, eu volto a dizer, não só a secretária, né? Não só a assistente, mas as demais, né? Atinge as famílias, atinge os pacientes, e isso vai muito mais longe do que a gente pode imaginar. Sim. Né? Então hoje, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e o que você vai dizer hoje para esse médico, para essa pessoa que é diretor dessa clínica, ou para essa secretária, para essa assistente, para essa pessoa que trabalha diretamente aí, ou até mesmo a pessoa que está desempregada, né, que ainda, talvez por algum motivo, está desempregada, mas que já trabalhou, né, que tem essa familiaridade com a clínica oftalmológica. Qual o conselho que você dá para essas pessoas hoje? Então, em primeiro lugar, eu quero falar com os médicos oftalmologistas, que eu tenho tanto respeito, tanta admiração de todos vocês que eu acompanhei nesses últimos 11 anos de oftalmologia. Eu sou muito grato a tudo que eu aprendi com vocês, a tanta transformação que vocês causaram na vida de tantas pessoas, inclusive dos meus pais, que também já passaram por cirurgias oftalmológicas e hoje são tão satisfeitos com tudo que vocês já proporcionaram. Então, em primeiro lugar, são 400 mil dentistas no Brasil. O Brasil é o país com maior quantidade de dentistas do mundo per capita. Oftalmologistas 21. Eu tenho aprendido muito com o Dr. Auro, que é meu amigo particular, com o Dr. Ricardo, professor da UEL, que é meu amigo particular também, tantos outros dentistas, o Dr. Tiago também, lá de Assis, fantástico, dentista incrível. Eu tenho aprendido quanto que a odontologia cresceu nesses últimos anos. A concorrência não foi algo ruim, foi algo muito bom. Por quê? Porque a concorrência ajudou cada um a buscar o seu melhor, a cada um se autoconhecer, a cada um se capacitar. Também. Incrível, nossa, tá enorme. Como é bom para quem tem esse poder de autoconhecimento, o poder de diferenciação e da auto-busca de conhecer, continuar buscando conhecimento. Isso é incrível. Então você, oftalmologista, doutor que está escutando a gente hoje aqui nesse podcast, existe um campo maravilhoso no Brasil de investimento ainda na oftalmologia para trazer o atendimento humanizado, para trazer muito mais capacidade de transformação através do quê?
Estética em primeiro lugar, sim. Por que estética em primeiro lugar? Quando a pessoa se sente bem, não é só pela beleza, mas é pela capacidade produtiva que ela tem depois disso. A autoestima é transformadora. A pessoa que tem autoestima elevada, equilibrada, vamos dizer assim, é uma pessoa altamente produtiva, uma pessoa produtiva que emprega outras pessoas, uma pessoa produtiva que lidera outras pessoas nas empresas, inclusive nas clínicas oftalmológicas. Então, investir na capacidade técnica, na capacidade de humanização da sua equipe é fundamental para o senhor conseguir entregar um melhor serviço, não só da sua parte, que muitas vezes o senhor foi elogiado, o senhor foi um ótimo oftalmologista, sua clínica linda, maravilhosa, mas o atendimento da sua recepção, o atendimento da sua orientadora não foi tão legal, o senhor vai tomar uma estrelinha só no Google, isso é péssimo. Então a gente precisa equilibrar, trazer congruência para esse atendimento, para o senhor conseguir sentir muito mais satisfação no que o senhor entrega, na sua transformação e na capacidade que o tempo útil que vai te sobrar vai fazer muito bem para sua vida, ficar mais tempo com a sua família, passar mais tempo viajando, mais tempo se capacitando nos congressos e todos os cursos, isso vai gerar muito mais valor na sua vida. Para vocês que trabalham como equipes oftalmológicas, quantas de vocês, milhares de vocês que eu já tive contato, tive o prazer de conhecer também, aprendi muito com vocês, recepcionistas, telefonistas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, orientadoras cirúrgicas, orientadoras de lente de contato, quanto que eu aprendi com vocês. E hoje poder canalizar todo esse conhecimento, empacotar esse conhecimento e transmitir esse conhecimento junto com vocês para o Brasil inteiro, é um propósito que eu fico muito feliz de poder começar e compartilhar com vocês. Então vai ser um prazer em breve estar junto com você online nas telinhas e também nos eventos presenciais que a gente vai fazer. Para quem está nessa fase de desemprego, como você falou, o Brasil é algo assim impressionante, a capacidade de trabalho que o Brasil tem é elogiável, tanto que o brasileiro é trabalhador, tanto é que muitas vezes o brasileiro vai trabalhar fora e ele é altamente contratável, por quê? Por essa capacidade, essa vontade, essa garra de trabalhar. Então aqui no Brasil ainda existem muitas oportunidades, mas para você que está desempregado, primeira coisa, se autoconheça. Busque algum tipo de treinamento, de capacitação, de autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, mais você vai encontrar quais são suas verdadeiras características que vão te posicionar melhor em cada função, independente de onde você for trabalhar. Mas caso você venha trabalhar na oftalmologia, primeiro, tem muito espaço, muito crescimento daqui para frente. Segundo, você vai amar que o poder de transformação da oftalmologia é excepcional. Um paciente chegar muitas vezes quase cego e sair enxergando as pessoas que ele mais ama, foram os momentos mais emocionantes na oftalmologia que eu já pude ver. Pessoas que chegavam que não enxergavam nada, jovens com mais de 20 anos de miopia, passaram no centro cirúrgico que eu chorei, o doutor Noé de Botucatu chorou, toda a equipe dele no centro cirúrgico, a pessoa gritava de alegria. É algo transformador, não tem como você não se emocionar e entender que o seu papel na oftalmologia é muito importante. Então todas vocês que trabalham na oftalmologia, o seu papel é transformador. Como sentir mais felicidade, mais satisfação e mais alegria no que você faz? Vem participar com a gente da mentoria Atendimento 2020. Ah, fechou! Show de bola! É isso mesmo, amigo. Tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Tenho certeza que isso realmente veio para ficar. E eu estou muito grata, muito feliz por você trazer isso aqui, de fazer esse lançamento aqui no Rosseto Cash. Nós temos a missão de impactar pessoas, né? Hoje nós trabalhamos muito, atuamos aí dentro da área da advocacia, trabalhando com mentorias também, capacitando advogadas, mulheres que passam relacionamentos tóxicos. E nós entendemos como que o trabalho de uma mentoria bem feita, como ela pode agregar valor na família, porque não é só na vida, é na família. Então, o teu trabalho, meu amigo, parabéns, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas outras pessoas. É um prazer muito grande te receber aqui. Foi um prazer você abrir a sua agenda para estar aqui hoje. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Fazer outros podcasts e falar um pouco mais. E falando isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você já participou de podcast? Já. Já? Sim. Lá em Londrina? Aqui em Cianorte, se não me engano. Aqui em Cianorte? É. Ah, não, pode falar o nome. Foi junto com o... Ai, agora você me matou. Ah, tá bom. Não tem Foi problema. junto com o Antônio da Massa FM. Não foi aqui, foi numa cidadezinha aqui pertinho, mas tudo aqui. Sim, esqueci entendi. como é que é. Então tá bom, gente, mas seja muito bem-vindo. Nós estamos aí também para agregar valor na vida das pessoas. Eu espero que grandes coisas aconteçam na sua vida e que esse seja o primeiro de muitos nossos, né? Nós já estamos aí, acho que hoje, já 70 e poucos episódios. Graças a Deus, fazendo um trabalho bacana, influenciando pessoas a influenciar outras pessoas a viver o melhor da vida e uma vida leve. Tá bom, meu amigo? Estou muito feliz de estar aqui com você, de poder compartilhar esse momento tão feliz da minha vida aqui. Eu tenho certeza que vai ser só o primeiro. Amém.
Muito obrigada, meu querido. Algo mais que você queira deixar aqui pra gente hoje? Alguma mensagem, alguma coisa que nós deixamos de falar? Sim, só agradecer por estar aqui com você, agradecer a Deus pela oportunidade, pela transformação que aconteceu na minha vida e eu poder agora contribuir na transformação de tantas outras vidas. Isso me motiva e é muito feliz da minha parte poder estar aqui com toda a sua equipe. Um abraço aqui ao Henrique, um abraço aqui também ao André. Estou feliz de estar aqui com vocês. Equipe top, você viu, né, amigo? Esses Eu falei pra meninos você que a minha equipe é top. É incrível, os meninos são top. Enviados por Deus, esses meninos aqui, viu? Valeu, meninos. Gente, muito obrigada. Até mais. Eu espero que logo mais a gente esteja de novo, o Celso aqui no Rosseto Cast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.